Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bom. Nesse domingo, vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões sobre a Oi e vamos falar de outros assuntos relacionados também à Bolsa, perspectivas, possibilidades, cenários futuros. Vamos falar um pouquinho sobre essas leituras de cenário que nós estamos fazendo. Muito bem, vamos começar esse vídeo comentando o seguinte. A Oi, recentemente, em manifestação, disse que não há motivos para prorrogar a recuperação judicial. Numa comunicação que a empresa enviou à Bolsa de Valores, assinada pela Diretoria de Finanças e Relações com os Investidores da empresa, a responsável pela área é a Cristiane Barreto, a empresa diz que cumpriu e vem cumprindo todas as suas obrigações relacionadas ao plano da recuperação judicial e ao seu respectivo aditamento. O comunicado foi enviado às autoridades de mercado porque bancos credores, dentre eles se destacam aí a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Itaú Unibanco, estariam pedindo a prorrogação do processo de recuperação judicial da empresa, além de estarem solicitando o bloqueio de um valor da ordem de 6,9 bilhões de reais relativo à venda de ativos para garantir o pagamento da dívida que a Oi tem para com eles. Essa informação foi inicialmente reportada no site Telesíntese, quando foi divulgada, e o Ministério Público Federal também se manifestou, só que no sentido de que não seria necessário prorrogar a recuperação judicial, mesmo considerando esse episódio de embate com os bancos e o embate com a Claro TIM Vivo por conta da venda da Oi Móvel. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, questionou a empresa por conta dessas notícias que estavam saindo na imprensa. No comunicado, em resposta ao órgão, a Oi diz que o pedido feito pelos bancos está em discordância com os requisitos, condições e gatilhos previstos no plano de aditamento ao plano de recuperação judicial. Isso porque, no argumento da empresa, não teriam sido atendidas as condições previstas no plano para o pré-pagamento com desconto de 55% em até 3 rodadas. Segundo a operadora, foi demonstrado no processo de recuperação judicial que não foi atingido até o momento um valor positivo no cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez. Com isso, e considerando não haver fundamento legal ou previsão que possa autorizar o pedido de bloqueio de dinheiro proveniente da venda de ativos da empresa, não cabe a qualquer direito no pedido de constrição feito pelos bancos. Assim, a Oi destaca que não há nenhum tipo de justificativa para prorrogar o processo de recuperação judicial, no entender da empresa, uma vez que considera que vem cumprindo com todas as obrigações previstas no plano e no aditamento, durante todo o período que está sob a supervisão da Justiça. A operadora adicionou que, caso haja alguma alteração nessas condições, informará aos credores e ao mercado em geral. Então está aí uma manifestação da Oi recente, falando exatamente sobre essa sua situação com relação a essa demanda dos bancos, né? Ainda sobre este assunto, há que se destacar que na coluna do Broadcast surgiu uma outra matéria que foi publicada exatamente falando a respeito dessa resposta formal da Oi para a CVM, né? E reitera isso que já foi dito no portal Telesíntese, né, que o pedido feito pelos bancos à Justiça não tem fundamentação legal, visto que não conseguiu ainda a empresa ter a liquidez necessária para fazer o desembolso para honrar
os pagamentos. A Oi alega também que não há fundamento para o pedido de bloqueio de dinheiro arrecadado com a venda dos ativos da empresa, já que este pedido não tem base legal nem está previsto. A operadora nega a necessidade de prorrogação da recuperação judicial, conforme solicitam os bancos. Segundo a operadora, ela vem cumprindo e vai continuar cumprindo com todas as obrigações previstas no processo de recuperação judicial e no aditivo ao plano de recuperação judicial. Então foi essa a manifestação, que também saiu uma nota falando a respeito disso no broadcast do Estadão, certo? Muito bem. Notícias sobre redes neutras, né? Vamos falar sobre redes neutras, porque isso é assunto da Vital, empresa que pertence uma parte relevante do capital social à Oi. A Sky anunciou que vai seguir apostando em redes neutras para triplicar as cidades atendidas. A Sky começou a vender banda larga fixa em agosto a partir do acordo com a Fibrasil, mas já tem planos para fechar contratos com outras operadoras de rede óptica. Famosa por ser a segunda maior operadora de TV paga do país, a Sky agora está apostando suas fichas em parcerias com empresas de redes neutras, para abocanhar parte significativa do mercado que faz a transmissão utilizando a banda larga fixa, né? Rodrigo Fernandes, diretor da empresa, afirmou que atualmente a Sky oferece acesso em fibra ótica em até 36 cidades do país e que em 2023 deve passar de 100 cidades atendidas. E todos os casos, esse serviço oferecido pela Sky decorre de acordos com provedoras de rede neutra. A Sky não tem a fibra ótica, né? Ela faz a ligação da porta para dentro, né? As cidades atualmente são cobertas, as atuais cidades que a Sky está oferecendo esse serviço são cobertas pela parceria que fez com a Fibrasil, que foi anunciada este ano. Foram apenas 3 meses de operação até aqui e temos um balanço positivo de adesões e mais cidades para entrar ainda este ano. No ano que vem, vamos continuar expandindo os nossos negócios. É um projeto ainda embrionário, perto do tamanho do que é a Sky, mas eu tenho certeza que chegará no tamanho das operações que temos hoje, disse ele. O executivo esteve presente em São Paulo, num evento chamado Teletime Tech, e ele contou que o plano da Sky é lançar banda larga fixa conforme exista disponibilidade de rede, de infraestrutura, para atender a demanda dos clientes por TV. E disse que já negocia com outras operadoras de rede fixa neutras brasileiras. A exemplo, que são aí que a gente poderia citar como exemplo, né, a Vital, a E-Systems e a American Tower. Não haverá freio, esperamos chegar no maior número de municípios possível e a Sky vem investindo em uma arquitetura para unir diferentes redes neutras. Separamos o core de TI e fizemos um ente de integração. Ele também destacou que, pela ousadia do plano, a Sky se prepara para um cenário de intensa competição em todos os municípios onde vai entrar. Não pretendemos, obviamente, entrar numa guerra de preços, disse ele. Então tá aí. Fibra ótica é o futuro. Nós já falamos que cerca aí de 77% mais ou menos dos domicílios brasileiros não possuem fibra ótica. Possuem acesso à internet, mas não é internet por fibra ótica. E esse é o futuro. Não há como pensar em ter outro tipo de infraestrutura. Então, há um espaço ainda gigantesco de crescimento no mercado. Não é por outra razão que a Oi pretende dobrar o número de clientes conectados, né? Então, essa expectativa de dobrar o número de clientes conectados até 2025 deve-se exatamente a isso.
a essa visão de que há um universo enorme para substituição de infraestrutura, sair o cobre e entrar a fibra óptica. Isso é irreversível. Isso é irreversível. Então é isso que a gente tem que entender e perceber o potencial de crescimento que nós temos aí pela frente nesse negócio, né? Quando a gente olha uma empresa, a gente tem que olhar o seu posicionamento estratégico e o seu mercado, tentando entender qual é o potencial de crescimento que existe neste mercado. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria destacar é que nós estamos assistindo aí novas ondas de Covid pela China, né? E o Goldman Sachs fez um relatório dizendo o seguinte: China vai demorar meses para superar esse período de lockdowns provocados aí pela Covid-19. Isso vai continuar perturbando o mundo como um todo, né? A economia da China vai demorar meses para reabrir totalmente e acabar com esses lockdowns, disse o Goldman Sachs em seu relatório. A reabertura real ainda está a meses de distância, pois as taxas de vacinação de idosos no país permanecem baixas e as taxas de mortalidade de casos parecem altas entre os não vacinados, com base nos dados oficiais de Hong Kong, disse o banco em seu relatório. Segundo eles, as autoridades da China não reabrirão totalmente até o segundo TRI de 2023. Não reabrirão totalmente até o segundo TRI de 2023, pois eles precisam de tempo para se preparar para o encerramento dos lockdowns, para fazer testes, analisar a política de quarentena. Todavia, o Goldman Sachs prevê que uma reabertura completa poderia trazer uma alta de 20% no mercado financeiro chinês. Estimamos que uma reabertura completa pode gerar 20% de alta para as ações chinesas, com base em análise de sensibilidade que estamos fazendo, sobretudo considerando aí padrões históricos, disse o banco. A reabertura da China pode ser um dos catalisadores positivos mais visíveis, há muito esperados e poderosos para o mercado, além da possibilidade de um pivô do Federal Reserve e ou uma cessação da guerra Rússia-Ucrânia. A população da China tem taxas de vacinação inferiores aos outros países do mundo. A eficácia das vacinas chinesas contra a Covid está se demonstrando muito menor do que as vacinas utilizadas no mundo ocidental, como o caso da Pfizer e da Moderna. E a China proibiu a aplicação de qualquer vacina produzida fora do seu território nacional, criando ainda mais problemas para si mesma, né? Em uma visita recente ao país, o chanceler alemão Olaf Scholz, ele conseguiu alcançar um acordo com o governo chinês para que os executivos alemães residentes na China possam ter acesso à vacina da Pfizer BioNTech. Então é isso, quer dizer, a China está aí com a pandemia, igual aquela cena que dá para a gente imaginar do cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, é algo que não parece razoável a gente esperar uma solução de curto prazo para o problema da pandemia, enquanto a China não entender que precisa ampliar o seu percentual de vacinação e que precisa utilizar vacinas produzidas no exterior, porque as suas próprias vacinas até agora demonstram menos eficácia ao combate à doença, né? Uma outra coisa importante para a gente ficar observando é que há uma expectativa de desaceleração da alta dos juros nos Estados Unidos. Isso já para breve, ok? Segundo o documento do último encontro do Comitê do Federal Reserve, que discute exatamente a política econômica, né, a política monetária, que está previsto para que aconteceu entre 1º e 2 de novembro, já há uma perspectiva para uma desaceleração nesse ritmo da alta dos juros. O documento ele considera que talvez, né, tenhamos aí uma condição de uma redução do ritmo
e cresce já uma expectativa que a próxima alta dos juros nos Estados Unidos não seja de 0,75, e sim de 0,50. 0,50. Embora se perceba que movimentos menores estão por vir, as autoridades disseram que ainda vêm poucos sinais de redução da inflação. No entanto, alguns membros do comitê expressaram uma preocupação com riscos para o sistema financeiro caso o Federal Reserve continue avançando no mesmo ritmo agressivo de altas. Então é isso, quer dizer, é uma linha tênue que separa a eficácia da política de alta de juros com, vamos dizer assim, um afetar mais severo das condições econômicas do país, que pode produzir um desalinhamento, um desajuste de empresas, penalizando a população como um todo. Então, há uma linha tênue. E o que se espera é que o Federal Reserve tenha muito o exercício do bom senso. Os mercados estão esperando majoritariamente que o Federal Reserve, depois de 4 altas consecutivas de 0,75%, eleve os juros em dezembro em apenas 0,5%. Os dirigentes do Federal Reserve avaliaram ainda que o nível de juros nos Estados Unidos, ao final do ciclo de aperto monetário, se tornou mais importante do que o ritmo de aumento de taxa de juros. Os participantes concordam que a comunicação dessa distinção ao público era importante para reforçar o compromisso do Banco Central americano de retornar a inflação ao objetivo de 2%. Os membros do comitê monetário também afirmaram que seria oportuno desacelerar o ritmo de elevação dos juros à medida que a política monetária se aproximasse de uma postura suficientemente restritiva. Segundo eles, serão considerados na tomada de decisão o aperto cumulativo da política monetária até a data, a defasagem entre as ações da política monetária e o comportamento da atividade econômica e da inflação e a evolução econômica e financeira propriamente dita. A maioria substancial dos dirigentes julgou que uma desaceleração no ritmo de alta dos juros provavelmente seria apropriada em breve. Um ritmo mais lento nessas circunstâncias permitiria que se avalie melhor o progresso que se teve até aqui em direção aí às metas de estabilidade de preço e em relação à situação do mercado de trabalho, né? Os dirigentes concordam que é importante ajustar a política de forma apropriada de acordo com os riscos. As defasagens e magnitudes incertas associadas aos efeitos das ações de política monetária sobre a atividade econômica e a inflação estão entre as razões apontadas para a importância dessa avaliação. Alguns participantes comentaram que a desaceleração do ritmo de crescimento poderia reduzir o risco de instabilidade do sistema financeiro. Então é isso, quer dizer, sinais de um Banco Central americano valorizando um pouco mais, vamos dizer assim, a prudência nesse calendário de alta de juros. É o que a gente acredita que deverá prevalecer a partir agora da reunião de dezembro. Se você não é assinante da Seleção de Empresas, aproveite, assine logo, aproveite as nossas condições. Se você já é assinante, renove também. Estamos aí ainda com uma condição de oferta especial de renovação para quem já é assinante. A nossa Seleção de Empresas é um estudo onde nós fazemos uma leitura de análise macroeconômica, olhamos os cenários, o que está acontecendo com a China, com os Estados Unidos, com o Brasil, as perspectivas, as possibilidades, o que é mais provável de acontecer. Além disso, eu compartilho as empresas que eu invisto e aquelas que eu estou estudando, com potencial de valorização de longo prazo, analisando o que eu considero que seja mais importante de ser observado nessas empresas, bem como destacando os melhores momentos de fazer posição. É algo que eu faço para mim, que desta forma eu compartilho para o assinante da Seleção de Empresas o que eu faço, as minhas estratégias, como eu penso e como eu vejo os meus investimentos. Tenho certeza que é um estudo que vai fazer sentido para você, vai lhe ajudar para que você reflita e construa as suas estratégias, porque você precisa ter as suas estratégias, mas o nosso trabalho pode ser muito útil, sem dúvida nenhuma,
na sua tomada de decisão. É o que eu acredito e é o que eu acho que vai acontecer se você se tornar assinante. Muito bem, um ótimo dia para você, fique com Deus, deixe o like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau.